Bem-vindos, bem-vindas. É muito bom ter você aqui comigo. É ótimo ter você aqui durante toda essa semana que está acompanhando esse conteúdo incrível, onde eu estou ensinando para você um pouquinho sobre perfil comportamental. É uma maneira simples de você entender um pouquinho mais sobre você e entender melhor sobre o outro para que vocês possam viver em harmonia, para que possa haver flexibilidade e para que, claro, possa haver uma comunicação mais efetiva, mais assertiva, reduzindo assim os conflitos que existem, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, e assim você vai conseguindo lidar melhor com os desafios e, claro, com as pessoas que vivem e que convivem com você. Então, já pega papel e caneta, porque já vamos começar a nossa aula de hoje. Eu quero que você, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever para você sempre receber o conteúdo quando for postado, quando for publicado, ok? E hoje nós vamos falar sobre os estáveis, isso mesmo. Se você está acompanhando a série dessa semana, nós estamos falando sobre o perfil comportamental e já falei sobre o dominante, já falei sobre o influente. Hoje é dia de falar sobre o estável. O estável é aquela pessoa que é sempre muito calma, que é uma pessoa sempre muito ponderado nas suas ações, que sempre busca um planejamento, que busca sempre ali uma maneira, né, um método, como precisa ser feito as coisas. Isso mesmo, estamos falando do estável. O estável, quando eu falo de estável, se você está acompanhando a série, se você não acompanhou o primeiro vídeo, eu sugiro que você volte um pouquinho para você entender melhor. Porque vai ficar muito mais claro para você se você assistir ao primeiro vídeo sobre o perfil. Quando eu falo sobre estável, você vai entender melhor o que significa o estável, você vai entender melhor a característica de comportamento que essa pessoa tem, ok? Então, vai lá no primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, para você entender melhor, para fazer muito mais sentido para você, vai lá no primeiro vídeo, pausa um pouquinho aqui para você entender e compreender melhor, porque existe uma continuidade, existe uma ligação nos vídeos e você precisa assistir o primeiro para que você possa entender um pouquinho mais quando eu falo aqui sobre os estáveis, ok? Então, o estável é aquela pessoa que ele tem, que a tendência, né, o fator predominante nele é aquilo que indica como você lida com as mudanças. Então, a estabilidade é a maneira como você lida com as mudanças e estabelece o seu ritmo. Lembra que eu falei que o dominante ele é uma pessoa mais acelerada? Então, aqui no estável você vai identificar, porque se você está com a sua estabilidade baixa, significa que você vai ser uma pessoa provavelmente um pouco mais acelerada. Se você tem uma estabilidade alta, provavelmente você tem um ritmo diferente, provavelmente é um ritmo mais lento, porque você gosta ali de planejar ao executar alguma tarefa, ok? Então, os estáveis, a estabilidade é o fator que determina como você lida com as mudanças e como você estabelece o seu ritmo para que as coisas sejam executadas, seja para lidar com as pessoas, seja para as tarefas, é a maneira como você lida com as coisas, ok? Então, o que eu quero deixar claro aqui? O estável, ele gosta muito de previsibilidade. Eu já falei, eu dei alguns exemplos em outros vídeos, principalmente no primeiro vídeo eu falo que o estável, ele gosta de estabilidade, ele gosta de se sentir seguro e, consequentemente, ele vai buscar uma estabilidade, uma previsibilidade das coisas. Ou seja, ele não gosta de surpresas, ele não gosta de nada imprevisível, ele gosta de fato que tudo esteja muito bem planejado, muito bem organizado, para que ele tenha ali um maior controle, um maior domínio do que vai ser feito, do que ele precisa levar, de como precisa ser feito determinada tarefa. Então, é assim que o estável ele funciona. O que move o estável, né, a emoção que move o estável, eu disse, tanto do dominante quanto do influente, as emoções que move cada um. E hoje eu digo para você que o que move, a emoção que move o estável é a apatia. Quando eu falo de apatia, não significa que essa pessoa não tenha sentimentos, tá? Significa que essa pessoa, ela não demonstra. Então é como se você não consegue muito identificar se ela tá bem, se ela tá triste, se ela tá feliz, porque ela sempre vai manter um padrão em suas expressões. Por exemplo, se ela vai te contar alguma coisa que deixou ela muito feliz, provavelmente ela vai te contar com uma expressão muito serena, com uma expressão muito calma, com um tom de voz muito calmo, para que você entenda o quanto que aquilo deixou ela feliz. Ela vai ter uma dificuldade em ser uma pessoa muito extravagante, diferente do influente que já chega chegando, contando tudo, falando tudo e quer que todo mundo saiba.
O estável, ele não gosta disso. Então, consequentemente, ele vai manter até o tom de voz um pouco mais estável, ser um pouco mais constante em suas expressões. E claro, né, gente, para o dominante que existe aí, ele não vai ter paciência em ouvir o estável conversar dessa maneira, mostrar que ele está muito feliz, às vezes sem necessariamente expressar essa felicidade no rosto dele. Então, o que move a emoção que a gente consegue identificar no estável é uma apatia, é essa ausência, muitas das vezes, de expressão ao explicar que ele está feliz ou que ele está triste por alguma coisa. Então é importantíssimo a gente estar atento ao que os estáveis estão dizendo. Se você convive com alguém estável, seja na sua equipe, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, observe o que esses estáveis estão dizendo, porque se você não estiver atento ao que ele está dizendo, pela expressão, às vezes pode ser difícil de você identificar. Então, para que você possa se comunicar de uma forma muito mais assertiva e, claro, mostrar para esse estável que você está atento ao que ele está dizendo, você precisa ouvir atentamente ao que ele diz. E outra coisa, os estáveis, eles não são pessoas muito de falar, de verbalizar, porque eles são pessoas mais voltadas para ouvir, como eu expliquei no primeiro vídeo. Então, olha só, os estáveis, eles precisam de atenção e quando eles estão falando, é porque realmente ele já chegou no limite dele e ele precisa externalizar aquilo de alguma maneira. Esse é o momento onde você precisa mostrar para ele, fazê-lo entender que aquilo que ele está dizendo é importante, que é interessante, ok? Então, muito atento, se você é um estável, lembre-se que você não precisa ficar guardando tudo para você, por mais que você seja uma pessoa mais reservada, não precisa de ficar guardando tudo. Você pode ir treinando, verbalizar, expressar quando você está em desacordo com alguma coisa, ou insatisfeito com alguma coisa, ou não gostou de alguma coisa, algo está te desagradando. É fundamental a gente conseguir expressar as nossas emoções. Afinal de contas, o nosso corpo, ele acumula tudo aquilo que a gente está pensando. E se você é um ser pensante, porque geralmente os estáveis eles tendem a pensar demais, porque eles querem tudo de uma forma planejada, a tendência é que eles fiquem um pouco sufocados com aquilo que está acontecendo e não falem o que está acontecendo internamente, ok? Os estáveis, eles gostam muito de segurança, então a palavra que move os estáveis é a segurança. Os estáveis, eles gostam de se sentir seguros e por isso eles buscam um planejamento, por isso eles buscam fazer tudo dentro de uma previsibilidade. Porque quanto mais ele tiver com a previsibilidade do que vai acontecer, melhor e mais seguro ele vai se sentir. E, consequentemente, ele vai estar muito mais tranquilo para que ele não tenha que lidar com os imprevistos. Afinal de contas, o estável ele precisa aprender a lidar com as mudanças. O estável não gosta muito de mudar as coisas. Ele gosta de seguir uma rotina. Então, se ele gosta de seguir uma rotina, a tendência é que ele tenha uma dificuldade em lidar quando algo não sai dentro do planejado. Ou ele tem que lidar com os imprevistos. Então, isso acaba gerando um desconforto muito grande nas pessoas que são estáveis. Qual é a maneira de se comunicar com o estável? Se você puder, o máximo que você conseguir falar, adiantar o assunto para os estáveis, melhor. Nada de surpresas, porque o estável não gosta de ser surpreendido. Diferente do influente, que vai adorar provavelmente uma surpresa se for boa, ele vai adorar uma surpresa, o estável ele não gosta. Ele gosta de saber e estar por dentro de tudo que está acontecendo. Isso deixa mais tranquilo, isso deixa mais seguro. O estável é uma pessoa que é muito simpático e muito empático também. Ele se comunica de uma forma muito suave, geralmente eu costumo dizer que é aquela pessoa que traz liga para as relações. Por que ele traz liga para as relações? É aquela pessoa que está sempre muito de boa com todo mundo, que se adapta com todo mundo, que é muito bonzinho com todo mundo, que geralmente vai ter essa tendência de se adaptar aos perfis, porque ele é um bom ouvinte e, consequentemente, ele vai ter essa facilidade para lidar com as diferenças, né, com os públicos, com as diferentes personalidades. Então, o estável, geralmente, ele é muito agradável, ele é uma pessoa sempre muito calma, sempre muito solícito, sempre muito receptivo, ele é sempre muito agradável, até mesmo pela sua maneira de se comunicar. Suave, leve, ou bom ouvinte. Então, é muito mais fácil lidar com uma pessoa estável.
O que não significa que esse estável não queira falar e não significa que ele não tenha sentimentos, muito pelo contrário. Eles precisam falar, porque eles retêm muitas informações, eles guardam muitas coisas para si, para não magoar o outro, porque o estável ele tem esse medo de magoar, de ofender, de decepcionar o outro. Os estáveis, por eles gostarem de muito planejamento e serem muito cooperativos, isso tem um grande valor dentro da relação familiar e dentro das empresas também, ou em qualquer outro lugar. Por quê? Se você, por exemplo, quer fazer uma viagem, procura um estável que ele vai te ajudar. É a melhor pessoa para te ajudar a tomar essa decisão, a planejar a sua viagem. Se você quer comprar um carro, uma casa ou quer atingir algum objetivo, procura um estável. Você vai ver que ele vai ter provavelmente um plano quase que perfeito para te dizer. Afinal de contas, ele gosta de previsibilidade. Então, se ele souber o caminho que ele vai precisar trilhar para chegar naquele objetivo, para atingir aquele objetivo, ele vai fazer isso com muito mais facilidade, porque ele vai ter planejado cada passo, cada ação, para que tudo funcione com a maior previsibilidade e segurança possível. A tomada de decisão dos estáveis é uma tomada de decisão emocional e demorada. Por quê? Ele é movido pelas emoções, por aquilo que ele está sentindo, porque, como eu disse, o estável ele sente, porém ele precisa pensar, ou seja, vai demorar um pouquinho para ele tomar uma decisão. E quando ele toma uma decisão, provavelmente vai ser fundamentada em alguma coisa voltada para o emocional. Provavelmente, por ele ser ligado a pessoas, algo que favoreça o grupo. E às vezes pode até acontecer dele abrir mão do que ele quer para agradar os outros. E isso, consequentemente, pode gerar alguns prejuízos, porque o estável tende, se ele cria esse hábito na vida dele, se ele cria esse tipo de rotina, ele tende a passar por cima dos próprios sentimentos, ele tende a passar por cima daquilo que ele gostaria para ceder ao outro, para favorecer ao outro. Consequentemente, ele evita conflito dessa maneira. O estável ele funciona assim, está sempre preocupado com os outros, sempre pensando nos outros, no melhor para todos, para o grupo. O estável é aquela pessoa mais calma, ele tem uma paciência de Jó, ele escuta o problema de todo mundo. Ele vem quase com um letreiro estampado na testa escrito: quero ouvir o seu problema, porque todo mundo chega para contar um problema para ele. Porque ele é um bom ouvinte e tem, claro, a sua maneira, né, de se expressar vai ser com palavras mais adequadas, mais assertivas, porque ele está o tempo todo pensando como agradar, em como criar uma solução para aquele problema. Então, consequentemente, ele vai ser muito mais calmo ao apresentar uma solução para aquilo que ele está ouvindo, para o problema que ele está ouvindo. Ele gosta muito de planejar as coisas e por isso ele detesta coisas de última hora. Tudo que for de última hora, o estável vai ter uma dificuldade de se adaptar. Afinal de contas, mudanças causam um desconforto muito grande na vida dos estáveis. Os estáveis, eles, muitas das vezes, como eu disse, ele abre mão daquilo que ele quer para que ele possa pensar no bem-estar coletivo. Então, dentro de uma empresa, dentro da relação familiar, vamos pensar numa situação de escolher o que comer. Se o estável está querendo uma pizza e todo mundo, às vezes, está querendo ali um hambúrguer, provavelmente o estável não vai pedir uma pizza, ele vai pedir um hambúrguer, vai comer um hambúrguer, às vezes até satisfeito, porque ele não vai querer decepcionar o restante do grupo. Então, ele tende a ficar, eu vou dizer, quase que em cima do muro para agradar as pessoas. E isso é um grande problema, porque às vezes os estáveis, eles tendem a se frustrar muito, podem ser facilmente decepcionados diante daquilo que eles estão em desacordo, por não verbalizar, por não expressar o que realmente eles estão sentindo, o que está acontecendo com eles, abrindo mão daquilo que eles querem para que eles possam pensar no bem-estar coletivo. Lembre-se que nem sempre precisa ser assim. Precisamos aprender a flexibilizar. Então, estáveis, caso você aí tenha se identificado, digo para você o seguinte: aprenda a flexibilizar. Nem sempre você precisa ceder. Você pode aprender também a ser firme nas suas decisões, sem ter medo de magoar, sem ter medo de perder o amor das pessoas, sem ter medo ali de ficar frustrado ou que não gostem de você, ok? E se isso está fazendo sentido para você, me conta aqui embaixo nos comentários como é
se você se identificou principalmente, né? Me conta aqui nos comentários como é que está fazendo sentido para você e como que você tem enfrentado os desafios por ser uma pessoa estável. Ou em quais momentos da sua vida você percebe que você está agindo assim, de uma forma muito estável. O estável, lembrando, que é aquele que gosta de previsibilidade. Então me conta aqui nos comentários como que isso faz sentido para você e como que isso te ajuda também a ser você. E o quanto que você se identifica com essas características que eu trouxe para você. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para ativar as notificações e se inscreva aqui no sininho para que você possa receber, se inscrever e ative as notificações para que você possa receber aí o conteúdo sempre quando for publicado, sempre quando algo novo for colocado aqui, você vai ter acesso de primeira mão. Isso vai fazer com que você esteja sempre atualizado sobre as informações e sobre tudo que eu compartilho aqui com você. Afinal de contas, esse canal ele foi criado justamente para que você possa conhecer mais de você, você possa aprender o quanto que é maravilhoso você ser você e, claro, consequentemente, se libertar, se sentir uma pessoa muito mais leve e feliz por ser você, sem uma necessidade de ficar agradando os outros o tempo todo. Afinal de contas, nada melhor do que você ser autêntico, nada melhor do que você ser livre para fazer as suas escolhas e ser você. Se isso fez sentido para você, aproveita, se inscreva no canal, porque quanto mais você deixa aqui, né, a sua inscrição, melhor e mais conteúdo eu vou produzindo, porque o YouTube ele vai entendendo que isso é relevante para você e aí eu consigo te ajudar muito mais. Curta, compartilhe e se inscreva nesse canal, ok? E prosseguindo aqui com você, quero dizer para você o seguinte: se você tem um estável aí na sua vida, aproveita para mandar esse vídeo para esse estável, porque ele precisa saber de como ele é, de como ele age e das melhorias que ele precisa fazer na vida dele. Sugiro que você compartilhe aí com o estável agora, nesse momento, para que fala com ele, vem para cá agora, aprender e entender um pouquinho mais sobre como você está agindo e que às vezes causando prejuízos aí, ou até mesmo ficando irritado, frustrado, ansioso, angustiado por ser essa pessoa estável. Tá na hora de aprender a flexibilizar um pouquinho. Eu quero dizer para você, estável, que não precisa de você parar tudo que você está fazendo para prestar atenção no que o outro vai dizer, porque o estável ele tem essa tendência, ele para tudo que ele está fazendo e por isso às vezes ele faz uma entrega mais demorada, porque ele não é uma pessoa muito focada em resultados, ele é uma pessoa voltada para o relacionamento com o outro. Então, consequentemente, a atitude que o estável ela vai ter vai ser como? Ele vai parar tudo que ele está fazendo. Ele gosta de dar atenção, ele gosta desse contato, olho no olho. E por isso ele para tudo. Porque naquele momento ele sabe que é importante te ouvir. Estáveis, estejam atentos, pois nem sempre isso vai te ajudar. Muitas das vezes isso pode causar uma falta de concentração, uma falta de foco, faz você perder muito tempo parando toda hora, todo o seu trabalho, toda aquela rotina familiar, tudo aquilo que você está fazendo para dar atenção para tudo e para todos o tempo todo. É importante trazer um equilíbrio. Você pode se relacionar com as pessoas, você pode manter o bom convívio com as pessoas, mas também precisa aprender a se concentrar e a dizer não. Falar, olha, daqui a pouquinho eu converso com você, eu preciso terminar uma tarefa, eu preciso finalizar, de repente, um relatório que eu preciso entregar. Podemos conversar daqui a pouquinho? Isso ajuda você a colocar um limite e sofrer menos. Consequentemente, isso vai te ajudar a estar melhor nas suas relações e, claro, respeitar você muito mais diante dessas coisas, diante dessas novas situações ou quando isso acontecer novamente. Como eu disse, o estável ele gosta dessa conexão, olho no olho. Então, tudo que ele puder fazer para olhar nos seus olhos, para estar frente a frente com você, prestando atenção no que você está dizendo, vai ser fundamental. Olha só, adivinha quem é o melhor amigo do influente? Provavelmente o estável, afinal de contas, o influente, ele adora falar e o estável, ele adora ouvir. Então, olha só, quase se torna perfeito. Quase foi feito um para o outro. Porque um gosta de falar, o outro gosta de ouvir. E isso é muito importante. Como eu disse, o equilíbrio é o que vai fazer toda a diferença e principalmente a capacidade de flexibilizar. O estável, ele não gosta muito de lidar com as mudanças, então é importantíssimo, é fundamental para os estáveis ter um tempo para se adaptar.
E por isso, se você puder, antecipe para o estável o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, quando ele precisa fazer, dê todos os detalhes possíveis para quê? Para que ele possa se adaptar. Não me venha comunicar para o estável do dia para a noite que ele vai mudar de setor, ele vai mudar de empresa, vai mudar de cidade, vai mudar de casa. Não me venha com coisas em cima da hora. Os estáveis, eles têm uma dificuldade de se adaptar com as mudanças. E, claro, ele vai precisar desse tempinho, porque isso pode causar um estresse muito grande nas pessoas que são estáveis. O estável, ele tende a ser uma pessoa muito rotineira. Diferente do influente que não gosta muito de rotina, que gosta de cada dia fazer uma coisa diferente, o estável, ele gosta de rotina. Para ele, se ele fizer todos os dias a mesma coisa, vai estar ótimo. Ele vai se sentir confortável dessa maneira. Sabe por quê? Previsibilidade. Quanto mais previsível for, quanto mais ele repete essas ações, mais previsível e mais seguro ele vai estar e ele vai se sentir. E uma informação importantíssima: os estáveis, eles são pessoas muito leais. Pelo fato deles serem bons ouvintes, eles são muito leais às pessoas com quem eles se relacionam. Então, eles vão usar a fidelidade, seja numa família, seja na amizade, seja no ambiente de trabalho, ele sempre vai ser leal às pessoas. Mesmo que as pessoas estejam fazendo coisas que ele não concorde. Os estáveis, eles tendem a ter essa relação extremamente, de ser, né, extremamente leais com aquelas pessoas que estão ao redor dele. Então, olha só, se você tem um estável na sua vida, não queira perdê-lo. Se você precisa de uma pessoa leal para estar do seu lado, avalie se ele realmente, né, é um estável que vai valer a pena, porque eu tenho certeza que ele vai ser tão leal, mas tão leal a você, que ele não vai querer, né, ele vai estar sempre vai estar ali sempre pertinho de você, vai estar sempre te ajudando, vai estar sempre te acolhendo de alguma maneira. Mas esteja atento a uma coisa: todas as vezes que você decepciona, que você frustra um, um estável, você pode ter certeza que se você quebrar essa confiança, se você quebrar essa lealdade que ele tem com você, essa fidelidade que ele tem com você, você pode ter certeza que vai ser muito difícil restaurar essa lealdade, essa confiança. Porque ele confiou tanto em você, mas tanto em você, que a partir do momento que você não valorizou, ele tende, às vezes, a nem chegar perto, ele tende a realmente evitar. Afinal de contas, ele já sabe o que vai acontecer, porque ele é o da previsibilidade, e ele não vai querer se decepcionar novamente, e ele vai evitar contato, ele vai evitar se frustrar novamente. Então esteja atento se esse estável na sua vida, como é que você está se comunicando com ele para que você possa evitar magoá-lo. Se você realmente está cumprindo com as regras ou se você está deixando de ser honesto, de ser leal com essas pessoas que estão ao seu redor. E se isso fez sentido para você, se esse vídeo está ajudando você a compreender melhor a pessoa ou as pessoas que estão ao seu redor, aproveita para curtir, para compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Quanto mais você compartilhar, quanto mais pessoas estiverem assistindo esse vídeo, mais o YouTube ele entende que isso é relevante e, consequentemente, me ajuda a produzir mais vídeos, mais conteúdos como esse, para que você possa se permitir, para que você possa se libertar de tudo aquilo que talvez hoje esteja te aprisionando. Um beijo, até amanhã, onde falaremos sobre o perfil dos conformes.